Olá, amigos do nosso estudo bíblico, muito bem-vindos. Vamos gastar alguns minutos ou investir alguns minutos em algo muito precioso, que é a palavra do nosso bom Deus. Dar uma olhadinha, dar uma espiada naquilo que essa boa palavra tem para nos dizer. Estamos lidando com as histórias dos profetas Elias e Eliseu, últimos dias agora com as histórias de Eliseu, capítulo 5 do livro de 2 Reis. Então vai lá, 2 Reis, capítulo 5, a partir do verso 19b, a segunda parte do verso 19, até no capítulo 6, o verso 7. É um texto mais longo, e dentro desse texto mais longo nós temos dois assuntos bem distintos, tá ok? Então, esse é o nosso tema, o nosso texto que temos para aí. E como tema, coloquei aí uma palavra-chave, talvez ajuda um pouco, escolhas. A vida é feita de escolhas, né? E nesse texto tem algumas coisas muito interessantes, pelo menos é a minha visão, em se tratando desses dois textos ali, tem uma situação de escolhas bem interessante. Por primeiro, nós queremos dar uma olhada, então, na triste escolha de um homem chamado Geazi, ou melhor dizendo, das escolhas, né, desse homem chamado Geazi, que ele era, como a gente diz por aí, o braço direito do profeta Eliseu. A Bíblia tem algumas menções desse homem. Ele aparece, por exemplo, no capítulo 4, aqui de 2 Reis, onde ele e o Eliseu estão falando sobre alguma coisa que poderia ser feita para aquela mulher sunamita. E eles então oraram e Deus concedeu que aquela mulher, embora já relativamente idosa, não idosa, mas alguém já fora do período de gerar filhos, aquela mulher ficou grávida e pôde gerar um filho. No verso 27 desse mesmo capítulo 4, então ali esse filho vem a óbito, por alguma razão que a Bíblia não descreve, e no instante seguinte esse filho recupera a vida de novo, por graça de Deus. Acontece ali um milagre de ressurreição. Enfim, o Geazi participou de tudo isso. Ele participou da gravidez daquela mulher, por assim dizer. Ele conheceu ela e aquela mulher teve a bênção da gravidez por graça divina. Ela perdeu e recebeu aquele filho, isso foi graça divina. E a partir desse texto, do texto da semana passada, quando nós falávamos do Naamã, aquele comandante militar sírio que foi curado da lepra, o texto não menciona o Geazi, mas dá para entender que o Geazi deve ter participado daquilo ali. O verso 20 do texto de hoje diz assim: Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. O que acontece? O Naamã, aquele homem famoso, poderoso, ex-leproso, por gratidão, ele queria dar um presente muito significativo para o Eliseu. O Eliseu não aceitou o presente. E o Geazi, então, toma essa decisão. Ele diz: juro pelo nome do Senhor que vou correr atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Ele ficou, digamos assim, indignado de que o Eliseu não aceitou aquele mimo, aquele agrado que o Naamã queria ter feito para o Eliseu. E por isso eu chego à conclusão de que o Geazi estava junto naquilo ali tudo. Eu estou dizendo isso por quê? Porque o Geazi, estamos falando de escolhas, o Geazi conhecia o Deus que pode fazer uma mulher sem filhos engravidar. O Geazi conheceu o Deus verdadeiro que pode fazer um morto ressuscitar. O Geazi conheceu o Deus verdadeiro que pode fazer um leproso recuperar a saúde perfeita. Isso tudo ele viu.
Aliás, coisas essas que muitos de nós possivelmente gostaríamos de ver. Gostaríamos de ter uma experiência com Deus, uma experiência diferente, uma experiência grande desse calibre aí. O normal seria o quê a partir de agora para esse Geazi? Bom, o normal seria que esse homem se voltasse para Deus de unhas e dentes, que esse homem se consagrasse a Deus de uma forma absolutamente, assim, de se entregar de verdade. Mas, infelizmente, não é o que acontece. Isso que eu vou dizer agora não é um padrão, mas há um indicativo bíblico para isso. Muitas vezes não são sinais e milagres que fazem alguém perseverar na vida de fé. Muitas vezes é assim. E aqui é mais um desses casos onde o Geazi viu coisas grandiosas, mas nem isso o fez ser fiel a Deus. Estou falando de escolhas. Quais escolhas que o Geazi fez? Primeiro, ele escolheu alimentar a cobiça. Ao ver todos aqueles presentes que o Eliseu não quis, que ele, não vou dizer que ele desprezou, mas enfim, que ele não aceitou. Ao ver tudo aquilo, o Geazi pensou que aquilo era uma oportunidade que jamais se deve perder. Não coube na cabecinha dele a atitude de Eliseu. Não dá para perder uma coisa assim. Não é o único exemplo da Bíblia onde pessoas decidiram aproveitar as oportunidades que apareceram diante deles. Vou dar alguns exemplos aqui. Um homem chamado Acã, ele, em Josué capítulo 7, esse homem acaba se apropriando de roupas e de bens e de ouro também e de prata, de algumas coisas lá que eles, durante o assalto à cidade de Jericó, eles não deveriam ter pego, e esse homem pegou aquilo, ele não resistiu à tentação de ver aquelas coisas. O rei Davi, ele quando viu a Batseba, a mulher de um militar, tomando banho, ele não se conteve e teve relações sexuais com aquela mulher que não lhe pertencia. Eva, no jardim, a Bíblia diz que ela também foi levada pelo impulso e comeu da fruta proibida. Enfim, o Geazi é apenas mais um dos exemplos de pessoas que se deixam levar pelo momento, pelo impulso e por aquilo que às vezes a gente diz por aí é uma oportunidade imperdível. Isso eu não posso perder, isso eu tenho que pegar para mim. O Geazi, infelizmente, é vítima disso. Ele escolheu essa atitude. Eu vou dizer uma coisa que eu sei que pode ser mal interpretada. Ter pensamentos de cobiça, até certo ponto, pode ser normal. Eu vou dizer de novo, ter pensamentos de cobiça, até certo ponto, pode ser normal. Agora, alimentar esses pensamentos, de construir uma fantasia em cima deles, aí já é uma outra história. E me parece que o Geazi não processou aquilo tudo, né? Aí vem a segunda questão. O Geazi, na questão das escolhas, o Geazi escolheu investir tempo e investir esforço para alcançar aquilo que ele cobiçou. Aquela ideia de ter aquilo passou pela sua cabeça. Ter a ideia de ter alguma coisa que não me pertence, de que aquilo venha no meu pensamento, na minha cabeça, ter esse pensamento não é o grande problema, não é o último problema. O problema maior é quando a gente começa a alimentar aquilo ali. E o drama, e eu até diria assim, pior ainda, é que o Geazi faz o quê? Ele diz assim, eu juro pelo Senhor. Ele bota Deus no rolo, ele bota Deus no pacote, e como que se Deus então tivesse que legitimar aquela atitude impensada e cobiçosa dele. Então ele investe tempo, investe esforço para fazer a coisa errada.
A prova de que ele sabia de que tudo aquilo não era legal, nós temos no verso 24, porque então ele correu atrás, ele ganhou aquelas coisas, aí um dos ajudantes lá do Naamã, que estavam indo embora, voltou para ajudar a carregar aquelas tralhas, e daí diz assim no verso 24, quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e as guardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram, ou seja, ele fez a coisa discretamente, ele não tornou aquilo muito público, ele tratou de esconder aquilo na sua casa para que ninguém visse o que ele havia feito, fruto da sua cobiça. Ele queria, enfim, apagar os rastros da sua escolha, da sua atitude errada. E uma terceira questão, o Geazi escolheu a mentira. Assim que ele deixa as coisas em casa, ele vai então à procura do Eliseu, do profeta, e o profeta Eliseu era um homem que tinha uma conexão muito especial com Deus. E assim que o Geazi coloca a cara na porta, o Eliseu já pergunta, onde você esteve? E o Geazi então decidiu mentir e disse, olha, não estive em lugar nenhum. Então Eliseu desmascara ele, você pode ler isso na Bíblia, desmascara ele e diz que ele esteve sim, e inclusive Eliseu, mesmo não tendo visto o que o Geazi levou ou ganhou, o Eliseu diz o que estava acontecendo. Nós sabemos quem é o pai da mentira, né? É o diabo. Infelizmente, a Bíblia, nossa história termina dizendo de que o Geazi, por juízo de Deus, por castigo de Deus, por mentir, ele herdou, por assim dizer, a lepra de Naamã. É trágico isso, fazer as escolhas erradas dá errado. Eu não quero desejar o mal para ninguém, mas estamos falando de escolhas, e fazer as escolhas erradas nunca vai dar certo. E o segundo texto que está diante da gente é o capítulo 6, ou pelo menos o começo do capítulo 6, aqui do livro de 2 Reis. Você pode, naturalmente, e deve ler esse texto também. E ali temos outras escolhas de um grupo de homens, não sabemos quantos eram. A Bíblia apenas chama eles de discípulos dos profetas. É a única referência que nós temos, não sabemos os nomes, não sabemos quantos eram. E a Bíblia conta, então, em breves palavras, uma situação de que o lugar onde eles viviam, o lugar onde eles conviviam, o lugar onde eles aprendiam na escola deles, não sei mais detalhes, esse lugar era muito pequeno, era muito apertado, como eles mesmos dizem, é pequeno demais para nós esse lugar aqui. Eles então tomam algumas atitudes, eles fazem algumas escolhas muito interessantes, e eu passo rapidamente por elas, e depois você pode aprofundar isso na tua leitura, pega um caderno, anota alguma coisa, se você quiser entrar em contato com a gente, eu terei prazer em responder, interagir com você. Vamos lá, alguns detalhes, algumas escolhas que esses moços fizeram que eu chamo a atenção. Primeiro, eles escolheram não se conformar com a situação. Eles escolheram não criticar o lugar apertado no qual eles estavam. Eles constataram e com isso eles estão dizendo, olha, isso pode ser melhor. Nós temos alguma coisa, mas está apertado, não é o ideal, não está bom, isso pode ser melhor. Eles escolheram não se adaptar àquilo que tinha. Eles escolheram procurar uma alternativa e melhorar as condições nas quais estavam. Eles não eram cegos ao seu entorno, aquela situação onde eles estavam. Eles escolheram construir. Eles poderiam ter criticado, eles poderiam ter xingado, eles poderiam ter reclamado, enfim, mas eles escolheram construir. Eles têm uma ideia, eles têm um plano, e eles colocam isso na mesa, eles colocam isso diante do Eliseu e eles querem meter a mão na massa. Em terceiro lugar, eles têm uma escolha coletiva. Você pode ler a história e você vai ver que
o pronome pessoal que muito aparece ali é o nós. Ninguém deles diz eu, mas sempre aparece ali o nós. Ou seja, há um espírito de corpo, há aqui uma unidade, eles se enxergam como um grupo que quer junto alguma coisa. Eles não estão pensando em cada um para si, mas eles estão pensando enquanto corpo, enquanto um grupo, e eles querem o bem de todos eles. E eles escolhem isso. E, por último, eles escolheram também incluir o Eliseu naquilo tudo, porque eles convidam o Eliseu para participar daquele processo de ou ampliação ou construção de uma nova estrutura onde eles poderiam estar. E aí tem um detalhe ainda que o texto menciona, que cai um machado na água, naturalmente machado é de ferro ou de aço, enfim, ele afunda, e ali acontece um milagre que esse machado acaba flutuando. Você pode ler isso no texto. Ou seja, o mesmo Deus que faz a lei da gravidade, o mesmo Deus que faz um objeto cair e ir para o fundo do rio ou do mar, enfim, ou de um lago, esse Deus pode fazer o processo inverso. Esse é o Deus da Bíblia. Dá mais uma olhada nesse texto, dá mais uma escutada nesse vídeo, nesse áudio aí, e que Deus te abençoe.